Então estamos aqui para mais um episódio de AVAC Sem Segredos e hoje vamos desmistificar aqui algumas coisas relativamente à construção. Então, David Silva, vamos imaginar que eu vou construir a minha casa e agora? Em que é que normalmente as pessoas não pensam? Olá, Ana. As pessoas não pensam na casa como um todo. Normalmente pensa-se na arquitetura, pensa-se na piscina, pensa-se numa série de coisas e depois há outras que ficam para trás. E muitas das vezes aparecem já numa fase muito avançada da obra e depois é muito mais difícil arranjar uma solução que seja a ideal. Quando falas em solução é ideal, porque eu estou a pensar, vou construir a minha casa, portanto vou ter que falar com o empreiteiro, com o construtor, vou ter que falar com o arquiteto. Normalmente tu já entras nesta fase de contacto ou aqui as preocupações com o AVAC, com o aquecimento, ventilação e ar-condicionado, não são alguma preocupação inicial de quem vai construir? Não são, e até por uma questão muito simples, que a própria legislação não ajuda muito nesse sentido. Tu, só no processo de licenciamento, tens que fazer uma série de projetos de uma série de especialidades, onde o AVAC não está incluído. Está só uma pequeníssima parte do que é o sistema de climatização e essencialmente ventilação de uma moradia, de um apartamento, do que for. Portanto, começamos normalmente numa fase posterior, já depois do licenciamento, já depois de tudo aprovado e muitas das vezes já depois da obra ter começado. E depois é tudo muito mais difícil, claro. Claro, então eu imagino que, não sei muito bem qual é que é a tua realidade, se normalmente, recebes sim este tipo de contactos por parte da pessoa que vai construir, se normalmente isso acontece já nessa tal fase posterior que tu falavas, em que até é já o empreiteiro que vai falar contigo, a obra já vai avançada, e a minha pergunta é, nesses casos em que a obra até já possa ter começado e numa fase mais avançada, é-te possível sugerir, ainda assim a melhor solução ou nessa altura sentes que de alguma forma já podes ficar castrado no sentido de não dar a melhor solução, mas sim a solução possível? Depende muito do estado da obra e do avançar da obra, mas na maior parte das vezes ainda é possível partir mais um bocadinho, menos um bocadinho e ainda conseguimos chegar à solução ideal. Pois não há duas soluções iguais, eu acho que cada caso é um caso, não é porque o vizinho até tem uma moradia semelhante à minha que eu tenho que ter um sistema igual ao dele, porque as necessidades dele podem não ser as mesmas que as minhas. Portanto, isso tem que ser muito bem discutido e isso devia ser discutido até antes do licenciamento, antes de tudo isso. Devia-se discutir isso muito bem e devia-se contemplar o projeto nessa fase. Numa fase posterior, há de tudo um pouco. Nós já chegámos a ter que inventar, entre aspas, ainda agora há pouco tempo tivemos um cliente que, com esta história do último apagão, não estava a equacionar não tem muito a ver com a climatização, mas tem a ver mais com o gás do fogão, não estava a equacionar ter gás em casa, estava para ter tudo elétrico e já tinha os azulejos nas paredes, já estava tudo e nós tivemos que arranjar uma solução, por acaso até conseguimos uma solução simpática de partir o menos possível, porque realmente mudou o pensar das pessoas, mudou a realidade das pessoas. E aí é muito mais difícil do que uma coisa pensada de raiz e de início, não é? E acontece muito isso que tu estavas a dizer há pouco de a pessoa ir atrás de porque o meu vizinho tem, sugeriu, ou vi alguém que já tem dessa forma e acabarmos um bocadinho por nos aconselharmos por aquilo que é a experiência de cada um e não ir realmente à procura Sim. daquilo que é o mais correto, que é Esse profissional. para mim é o problema mais frequente, é que porque o vizinho tem, eu também tenho que ter. Isto é uma área muito vasta, as pessoas não dominam, é o que é normal, mas depois também acho que não procuram as soluções. Nós devemos ouvir várias soluções, ver o que há disponível no mercado e fazer um estudo exaustivo sobre o sistema. Depois, depois da casa pronta, é o que vai ter mais impacto no dia a dia de utilização da casa. É o sistema de climatização e a ventilação. Uhum. Portanto, eu acho que é muito importante e as pessoas acho que não valorizam o suficiente, depois, claro que se arrependem, mas porque às vezes vão à casa do vizinho, é muito mais confortável que a minha, porque tem um sistema que eu nem conhecia ou desconhecia, portanto acho que é muito importante as pessoas irem ouvir e ver as soluções que há. Epá, claro que depois há soluções que são mais caras que outras e há carteiras e carteiras e depois é ajustar ao melhor possível, mas o ouvir as várias soluções que há acho que é o mais importante.
Então, e por exemplo, nós estamos habituados a estas construções agora modernas, não é? Onde as casas são bastante bem isoladas. Acontece nós irmos a uma casa com uma arquitetura bastante moderna, bastante já com os materiais muito atuais aos dias de hoje e a ventilação ser péssima numa casa de construção moderna? Olha, esse é um dos problemas que começa a haver agora na habitação nova, porque até há uns anos atrás a habitação tinha muitas, vou-lhe chamar entradas e saídas de ar, porque a caixilharia não era muito estanque, porque as paredes também não eram tão isoladas, porque as portas tinham frestas por baixo e por cima, e a casa acabava por ventilar de uma forma natural. Com o avançar do isolamento, com o avanço destas tecnologias e que melhoram significativamente o nosso conforto, as casas tornaram-se muito estanques. E ao se tornarem muito estanques vão-nos trazer outros problemas, que é a falta de ventilação. Portanto, nos dias de hoje é impensável pensar numa casa que não se pense num sistema de ventilação. É tanto ou mais importante que o sistema de climatização. Não me chega a ter a temperatura adequada se eu tiver valores de umidade muito altos. Começa a aparecer bolor, começa a aparecer as paredes pretas, depois pensamos que são infiltrações e muitas das vezes é só falta de respiração das casas. Exatamente. E depois, para além disso, pior do que isso, é que estamos a respirar um ar muito pesado e prejudicial à saúde. Portanto, vamos ter mais tarde ou mais cedo problemas de saúde, seguramente. Pois, e faz todo o sentido, porque havendo esse aprimorar do isolamento em termos de respiração da própria casa, até traz aqui dificuldades acrescidas, não é? E eu sei também que tu és um defensor do piso radiante. Tens falado muito acerca do piso radiante e a minha pergunta é, a ideia que há, do senso comum, é que o piso radiante é um investimento muito caro numa casa, numa habitação. Concordas com isto? Queres desmistificar esta ideia? Claro que não. O piso radiante não é um sistema caro e é fácil desmistificar isso. E se nós olharmos para uma moradia que custa 300, 400, 500, 600, 1 milhão de euros, pensarmos num sistema que custa 40 ou 50 mil euros, não é por aí. E eu não estou a dizer que todos os sistemas de piso radiante custam 40 ou 50 mil euros. Vai depender muito do tamanho da habitação. E a pré-instalação do sistema não fica assim tão caro. Agora, é o sistema que nos permite ter mais conforto, principalmente durante o período do inverno. Não há igual, não há tecnologia igual neste momento. Portanto, para mim, estar a fazer uma moradia, um apartamento nesta altura e não considerar o piso radiante, para mim é um erro. É um erro muito Então, grave, porque depois não há volta a dar. Não há pois volta a não, dar. não dá para Eu, no mais mínimo, à frente. tenho que fazer a pré-instalação e deixar pronto para depois, se Claro. quiser, pôr a funcionar ou não. E ajustar também, muitas vezes, em função da carteira, não há tanta disponibilidade agora, há depois. Mas o agora, numa casa nova, é muito difícil não haver disponibilidade. Lá está, se o AVAC entrar no início, juntamente com o construtor civil, com o arquiteto, consegue-se uma solução muito ajustada e com uma percentagem muito baixa do investimento total. Se calhar conseguimos reduzir custos noutras áreas que depois até podemos futuramente substituir facilmente. Posso falar de louças das casas de banho, dos azulejos, que é uma coisa que se depois substitui com alguma facilidade, não é? E o Certo. piso radiante não se sente colocado no início, depois é muito... Há soluções para colocar depois, mas é muito mais difícil e muito mais dispendioso depois. Claro, então nós estamos em Castelo Branco, no inverno é o que é, não é? Um inverno muito rigoroso. Se a minha dúvida fosse, vou construir a minha casa e estou com dúvidas aqui se a melhor solução no inverno será um ar-condicionado ou instalar piso radiante. Se tivesses que decidir, optar por um dos dois, qual é que era a tua Ana, eu vou-te decisão? dizer, eu escolhi os dois. Claro, Escolhi os dois, mas não era para o inverno, seguramente. certo. O inverno, seguramente, o piso radiante. Não tem comparação possível, em termos de conforto. Não tem comparação possível. O ar-condicionado tem a grande vantagem que permite fazer as duas coisas, permite fazer o verão e o inverno, mas em termos de conforto não tem nada a ver uma coisa com outra. É o 8 do 80. Para mim, a solução ideal passa sempre por piso radiante no inverno e ar-condicionado no verão. Claro, claro. Eu acredito que aqui, e tu deves sentir isso, claro, quando falamos do AVAC, não é? Numa casa, como é aquilo que não se vê, as pessoas tendem a subvalorizar, como tu já disseste bem, pensam Sim. no melhor azulejo, no mosaico mais bonito, nas louças da casa de banho, e subvalorizam um pouco esta parte que depois, na altura das temperaturas altas no verão e frio no inverno, claramente é uma desilusão quando não se aposta nisso desde o início. Aqui também se utiliza a expressão o barato sai caro.
achas que efetivamente não dá para pensar em poupar muito nestas soluções porque depois vai-se Sim, pagar o preço disso lá na frente? sim, se nós compramos uma solução muito barata agora, seguramente depois ela vai ser mais cara durante a exploração do edifício, durante a utilização do edifício. Portanto, o barato normalmente acaba por sair caro nessas situações. Estamos a falar em barato tanto na qualidade dos equipamentos como na solução como um todo. Claro. E nós devemos desenhar no início a solução que melhor depois vai ajustar à nossa carteira durante a utilização do espaço. Eu acho que é muito, muito por aí. Claro. Então, se tu conhecesses alguém que estivesse que esteja a pensar construir agora casa, qual é assim o primeiro conselho? Qual é a primeira dica que tu vais dar a alguém? Procurem um profissional, alguém entendido na matéria, ou vários, não há nada como ouvir várias soluções. Porque outro dos problemas é, eu vou fazer uma casa, preciso de um sistema, eu vou à empresa A, peço uma solução, vou à empresa B, peço outra solução, muitas das vezes soluções que não têm nada a ver uma com a outra, e depois comparo o quê? Comparo preço. Exato. E depois decido por qual? Pelo mais barato, não é? Porque é que vou pagar mais se este também faz? E muitas das vezes aí é que está a grande diferença. Estou a escolher uma coisa, às vezes ligeiramente mais barata, Certo, mas que não tem nada a ver uma coisa com outra. claro. E depois acaba por trazer todos os problemas e depois é para a vida toda, não é? Pois. Não é para a vida toda, que as pessoas depois de uns anos podem mudar de casa, não é? Mas a gente quando faz uma casa não está a pensar em mudar de casa ao fim de pouco tempo, não é? Claro. Portanto, pelo menos vai-nos acompanhar por muitos anos. Exatamente. E aqui nesta área também tu notas que há assim alguma coisa que seja das modas, que olha, antigamente toda a gente queria isto, agora há aqui uma nova moda e que às vezes são tendências e modas que até não acho que tem grande lógica, mas que é um bocadinho porque vamos atrás do que o outro também tem. Há assim alguma Sim, situação? há modas em tudo e em todo o lado, mas a moda agora é as bombas de calor, não é? Mas a bomba de calor já existe há muitos anos. Eu posso dizer que um ar-condicionado é uma bomba de calor, mas pronto, associou-se o termo bomba de calor agora aos sistemas a água, de climatização a água, e é uma das soluções que há, mas um ar-condicionado por si só também é uma bomba de calor. O princípio de funcionamento dos dois sistemas é exatamente o mesmo, usam as mesmas tecnologias. Claro que depois há diferenças entre uns e outros, vantagens e desvantagens, mas pronto, isso depois tem que ser estudado e tem que ser aprofundado e tem que ser pensado e há pessoas que valorizam mais uma coisa, há pessoas que valorizam mais a outra. Lá está, não há nada como ajustarmos a solução às necessidades de cada pessoa. Então, se eu disser ao meu vizinho que agora tenho uma bomba de calor em casa, não estou a dizer nada de extraordinário. Não, eu posso dizer que já tenho uma bomba de calor há 20 anos, não é? Quando ainda não se falava em bombas de calor. Exatamente. Mas pronto. Boa. David, vou-te fazer aqui algumas perguntinhas muito rápidas. É que tu vais responder assim muito rapidamente, sem pensar muito, como o profissional que Vamos és. lá. Piso radiante ou ar-condicionado? Piso radiante e ar-condicionado. Ventilação, essencial ou opcional? Essencial. É fundamental a ventilação. Maior erro numa obra? É não pensar antecipadamente na solução e não desenhar antecipadamente a solução. Melhor investimento numa casa? No sistema de climatização, obviamente. É na utilização ou depois ao longo dos anos é aquele que vai ter mais impacto no nosso dia-a-dia. Nós estarmos numa casa no final de um dia de trabalho e não termos o conforto necessário para podermos descansar, eu acho isso não é bom. Não ter vontade de estar lá. Isso. Sim. Tenho mais vontade de estar na casa do vizinho. Não é nada bom, porque Ou é na mais esplanada quentinha. porque está mais fresquinho, no café. Exatamente. Casa inteligente, achas que é realmente o futuro para o qual estamos a trabalhar ou isso é um exagero? Não, é o presente. utopia? Casa inteligente é o presente. Hoje em dia já consegues numa mesma aplicação juntar o ar-condicionado, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, o sistema fotovoltaico, os consumos de energia. Consegues numa aplicação só ter tudo e gerir tudo ao mesmo tempo. Consegues saber quantos litros de água gastaste por dia, quantos kilowatts gastaste por dia, consegues perceber ao fim de semana tens lá a família e quanto é que te custou mais no orçamento. E acho que isso não é por ser o custo, não é? Mas o tu medires, é que o que tu não medes, tu não consegues controlar. Portanto, e tu conseguires medir e conseguires controlar tudo, o esqueceres-te do sistema de climatização ligado e poderes desligar remotamente, o poderes ligar antecipadamente para quando chegares já estar confortável, isto é o presente.
Há Claro, soluções já não é, muito avançadas para isso. não deveria ser pensado nisso como um luxo, não é? Mas sim como uma Não, já necessidade não é um luxo, sim. E exatamente, lá está, para quem está a fazer um edifício novo, não investir nisso agora, daqui a poucos anos está completamente ultrapassado. claro, E depois é muito mais difícil, muitas das vezes, converter os sistemas do que pensar neles já agora. E não são mais caros por isso. Não claro. são mais caros. Portanto, é uma questão de se pensar e perceber quais são as necessidades. Ok, boa. Uma dica obrigatória para quem vai construir agora? Uma única dica. Uma dica para quem vai construir é projeto de climatização. Estudar muito bem a solução, porque depois também há muitos projetos que pecam por excesso ou por déficit, mas pensar muito bem numa solução, ver o que é que os amigos, os vizinhos, os familiares têm, partilhar experiências com alguém entendido na matéria, eu gosto disto, gosto daquilo, é discutir muito a solução, o que é que queremos e o que é que não queremos, e depois perceber se aquilo Claro. encaixa no orçamento ou não Em encaixa, e termos de depois ajustar. orçamentação. Eu acho que nós devemos começar pelo ótimo, pelo melhor, o sistema do mundo. Para a minha solução, este é o melhor sistema do mundo. Exatamente. E depois começar a trabalhar daí para baixo. Olha, isto é o ideal, o orçamento para isto é este. Dá, não dá? Dá, ótimo. Não dá? Epá, olha, fazemos assim, assado, agora fazemos só isto, mas fica já preparado. Portanto, isso é o mais importante, porque lá está, mais uma vez, durante a utilização do edifício é o que tem mais impacto. Claro, Não é as paredes, não é as telhas, não é o exatamente. cimento, não é nada disso. Não é a relva, não é o jardim, não é. Porque isso depois nós conseguimos Pode-se mudar com mudar, alguma facilidade. claro. Então, e por último, melhor técnico certificado em Castelo Branco? Conheces alguém? Claro, estás Pá, se eu não me completamente sentir o melhor, à o que é que ando vontade. cá a fazer, não é? Não, há técnicos muito bons em Castelo Branco. Mas consegues Sim, aconselhar para cada uma destas soluções, seja sim, também qual for a realidade, a carteira talvez também, não é, porque falávamos aqui, sim, é também depende muito importante. da questão da orçamentação, do orçamento disponível para cada um e das Sim, soluções que possa pensar. Aqui consegues dar uma resposta desde o piso radiante ao ar-condicionado, à bomba de calor, é isso. quando Não há nada pensamos. como discutir soluções e pedirem opinião. Nós fazemos orçamentos gratuitos, também não é por aí, e damos soluções e estudamos as soluções com as pessoas. E isso acho que é o mais importante, e temos esse know-how e essa capacidade para conseguir ajustar a solução às necessidades. Boa. David, acho que já esclareceste muito aqui para quem está a pensar em construir, mas certamente também para quem já construiu e possa agora ter ficado a pensar, efetivamente, na altura, se eu tivesse pensado nisto, ou se eu tivesse consultado o técnico hoje, se calhar não estaria a viver alguns Nunca é problemas. tarde, porque o mercado imobiliário até está em grande expansão, pode sempre pensar em vender o edifício que tem e construir um novo É, com uma nova realidade. mas é que a realidade é exatamente esta. Se calhar alguém que nesta fase da sua vida já tem a sua casa pronta e já habita nela há algum tempo, a solução passa por desfazer-se da sua casa e comprar outra Não, não, porque já não dá sim, para. em alguns casos é a única É a solução. única solução, exatamente. David, obrigada. E Ora, é essa, obrigado. se quer ficar mais esclarecido sobre estes assuntos na área do AVAC e se é utilizador de ar-condicionado, então não pode perder o próximo episódio porque vão ser desmistificados muitos mitos sobre a utilização do mesmo.